Essa é a disciplina Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Tatiane Jardim e o tema da nossa aula é Processo de Ensino e Aprendizagem na EJA, ênfase no trabalho docente. Por isso, teremos a oportunidade de analisar aspectos fundamentais na realização do trabalho docente. Aspectos que talvez inicialmente não damos tanta importância, mas que são fundamentais para que haja uma organização do trabalho. Acompanhe a nossa contextualização. Qual a importância do planejamento na realização do trabalho docente? Então, quando nós pensamos no planejamento, no planejar, podemos assim dizer, como um ato de organização prévia, antecipada, vemos que trata-se de um momento de reflexão. A elaboração do planejamento está relacionada ao período que eu vou pensar sobre as atividades que serão desenvolvidas, o que exatamente eu quero conduzir. Pensando na pergunta qual é o papel da avaliação no processo de ensino e aprendizagem, é importante identificar esta palavra, processo, justamente, e trazer a concepção de avaliação como algo processual, como algo que não está relacionado a apenas um único resultado. E assim, também teremos o prazer de falar sobre as especificidades da EJA. Então, é importante considerar que muitas questões apontadas aqui, elas não estão relacionadas apenas à EJA. Estamos falando de planejamento, de organização da prática educativa em si. Mas também é importante trazer aspectos, especificidades, particularidades da EJA, porque no momento do planejamento, essas particularidades precisam ser consideradas. Então, o que eu já sei previamente, o que eu já imagino que pode acontecer, quais as dificuldades que podem existir no contexto da EJA, que eu tenho que então me atentar. Lembrando da minha responsabilidade enquanto professor, enquanto sujeito mais experiente, enquanto sujeito que está vinculado ao processo educacional, que precisa sim conhecer a realidade do aluno para que assim seja possível efetivar um planejamento coerente. Eu preciso conhecer os documentos educacionais, os documentos que orientam o trabalho a ser desenvolvido, porque assim eu posso conduzir esse momento de planejamento considerando aquilo que está na legislação, mas também considerando os interesses, as especificidades, então, daquela turma. Eu posso ter duas turmas da educação de jovens e adultos. E elas podem ter caminhos distintos, embora inicialmente eu possa até partir do mesmo lugar. Mas a participação dos alunos, as dúvidas que surgem, os temas de interesse, tudo isso pode ser considerado em todo o processo educacional, inclusive na avaliação. Então, ao falar de avaliação, temos que ter em mente esse processo, e não apenas uma prova, uma prática específica a ser conduzida em determinado dia, mas sim a avaliação de todo o processo, de todas as aprendizagens. Como vamos conduzir este acompanhamento? Então, veja, essas reflexões elas são fundamentais para a prática pedagógica.
importantíssimo falar sobre planejamento. O que exatamente está relacionado com essa palavra? Quais as preocupações relacionadas ao planejamento? O que especificamente o professor tem que se atentar? Por isso, acompanhe. Haidt afirma que planejar é analisar uma dada realidade, uma situação, refletindo sobre as condições existentes àquele contexto e prever as formas alternativas de ação para superar as dificuldades ou para alcançar os objetivos desejados. Então, o ato de planejar está relacionado com as ações do cotidiano. Por que não? Quando nós vamos pensar no nosso dia, nós planejamos, eu vou acordar tal horário porque eu tenho que passar em tal lugar antes de ir para o trabalho. Nós planejamos uma viagem, nós planejamos um curso que queremos fazer. Então, do mesmo modo que temos o planejamento dentro da nossa rotina cotidiana, precisamos lembrar da importância desse planejamento no contexto educacional. Então, pensar nos objetivos que precisam ser alcançados a partir de uma determinada realidade. No quadro, veja ainda, Menegola e Santana destacam que há muitos modelos de planos. Para todas as situações que envolvem o ensino, nós podemos identificar planos específicos. Cabe ao professor escolher o modelo que melhor atenda à realidade dos alunos, isto é, que seja funcional e possível de ser desenvolvido em sala de aula, culminando com bons resultados de ensino. E considerando então todas as especificidades, os modelos, os tipos de planejamento, vale a pena destacar alguns. Pensando então no planejamento de um sistema educacional. Então, veja que algumas palavras nos dão então indicativos do que se trata esse tipo de planejamento. O planejamento de um sistema educacional, ele é realizado num âmbito, então, sistêmico, num nível nacional, estadual ou municipal, como, por exemplo, o Plano Nacional de Educação. Pensando no planejamento geral, ele é feito para que seja possível futuramente desenvolver uma sondagem, um diagnóstico daquela determinada realidade da escola e assim propor algo que está relacionado às ações que estão relacionadas à organização geral da escola. Pensando no planejamento curricular, então olha só a palavra mais uma vez nos dando sinais, lembramos da palavra currículo, está relacionada à previsão dos conteúdos programados para cada componente curricular. Então, pensando em cada área do conhecimento, o que aquela turma irá estudar. Pensando no planejamento didático, vemos que se refere à previsão das ações, dos procedimentos que o educador realizará junto com seus alunos. Então, pensando na didática, né? Essa palavra está vinculada aos procedimentos que serão utilizados em sala de aula. Ainda no quadro, você acompanha outros planejamentos. O planejamento, então, didático, nós vamos organizá-los pensando, então, no planejamento de curso, nessa previsão dos conhecimentos que serão desenvolvidos com determinado curso, a unidade que vai trazer, então, a seguir o planejamento de unidade,
é a unidade que reúne várias aulas sobre assuntos correlacionados. Então, já sabemos o que vai acontecer num plano maior e vamos diminuir, vamos fragmentar, melhor dizendo, segmentar tudo aquilo que será tratado. Então, quando eu penso, o planejamento de unidade, nós podemos pensar, olha, nesta unidade vamos trazer várias temáticas que vão se complementar, que têm relação. E o planejamento de aula, que é o mais usual, que ouvimos com mais frequência, que é o planejamento dos procedimentos diários que serão desenvolvidos com a turma. Então, se eu quero pensar um plano de aula, o que exatamente eu preciso considerar? Preciso considerar os planos citados anteriormente, porque existem questões que são pontuadas já num sistema maior. Então, eu vou trabalhar com uma turma da EJA. Então, o que os documentos já trazem? Os planejamentos que têm um âmbito, então, nacional, já me dão indícios sobre assuntos que precisam ser trabalhados. A partir desses indícios, eu vou reorganizar a minha prática considerando as especificidades dos meus alunos. Então, no plano de unidade, por exemplo, pode ser que eu passe um mês tratando um tema maior que pode, então, ser visto de diferentes maneiras, que pode ser relacionado com outros conteúdos. E quando eu penso no plano de aula, é o plano da aula de hoje. Uma aula, o que será feito nessa aula? Quais são os objetivos? Quais são os conteúdos que estudaremos? Que metodologia será utilizada? Quais são os recursos? Eu vou conseguir avaliar os meus alunos nesta aula? Eu vou desenvolver alguma prática avaliativa considerando as vivências anteriores e considerando também as dúvidas dos alunos, o conhecimento que eu tenho sobre aquilo que se espera para aquela turma. Então, veja que o planejamento, ele nos ajuda a identificar aquilo que será feito naquela aula, naquele determinado período, no ano letivo, na escola como um todo, no sistema de ensino. Por isso, essa organização é muito importante. Plano de aula. É importantíssimo que o professor tenha consciência sobre a relevância do plano de aula no seu trabalho. Há quem não dê tanta importância ao planejamento e pense que ele é apenas uma questão burocrática. Talvez quem pensa assim é porque não entendeu ainda como esse planejamento pode ser utilizado no contexto escolar. No quadro, acompanhe. De acordo com Heidtz, o plano de aula é o resultado, é a culminância do processo mental do planejamento. Então, eu, enquanto professora, posso pensar, ou seja, ter ali tudo na minha cabeça, mentalmente, o que eu quero fazer. Mas o plano, ele acaba me ajudando a colocar essas reflexões, meus objetivos no papel e assim ele torna-se um esboço das conclusões resultantes deste processo mental de planejar e pode ou não assumir uma forma escrita. Então, podemos pensar que esse planejamento mental ele pode ganhar vida quando nós organizamos por meio da escrita. Então, pensando nisso, nós vamos trazer alguns pontos, vamos conhecer melhor o que exatamente esse plano de aula contempla e assim buscar as particularidades dele. Nesse sentido, veja aqui uma organização para que você compreenda a essência presente no plano de aula.
Então, quando eu vou pensar no plano de aula, eu tenho que trazer algumas informações, certo? Existem algumas particularidades, então talvez a escola X ela utilize um modelo de planejamento, a escola Y utilize outro modelo de planejamento, mas a essência ela está ali presente. Então acompanhe no quadro. Pensando numa informação básica para uma aula em especial, vemos a informação da data, da escola, da turma, que aquele plano de aula se refere. O nome do professor, o número de aulas, ou será que eu vou fazer um planejamento para uma aula, 2 aulas, para a manhã toda? Quais as áreas, as disciplinas que serão abordadas? Nós vamos definir os objetivos. O que entendemos por objetivos, então? É a finalidade, né? O que nós temos para aquela aula. Uma frase muito usual na hora de organizar o planejamento é: ao final da aula, o aluno deve ser capaz de... E aí eu tenho qual é o objetivo geral, quais são os objetivos específicos. Então, ao final da aula, o aluno deve ser capaz de conhecer. Aí haverá a descrição. Conhecer o quê? Nesse contexto ainda de plano de aula, vemos os conteúdos. Então, aqui a descrição do o que será tratado, o que eu vou estudar. Então, eu vou estudar as características do solo, eu vou estudar, então, a leitura das palavras, não é? A escrita propriamente dita, fatos históricos, uma data em especial. A metodologia, o que eu vou fazer para como eu vou conduzir aquela aula, aquele momento, que atividades serão apresentadas ali na aula. E os recursos são os materiais. O que eu vou utilizar para fazer tal atividade? Então, imagine que haverá um momento onde os alunos receberão uma folha de sulfite para registrar uma palavra partindo de um texto que foi lido. Então, o recurso, a folha de sulfite, é um recurso que será utilizado. O computador será um recurso, um rádio será um recurso. A avaliação, aqui haverá a descrição sobre como essa aula será avaliada, qual é a estratégia que eu vou utilizar para identificar se o meu aluno compreendeu esse conteúdo. E qual é a bibliografia, qual é o referencial teórico que eu me pautei. Então, nós vemos que o plano deve ser um roteiro de uso diário do professor. Ele é um fio condutor. Então, quem acha que o plano de aula é um instrumento meramente burocrático é porque não conseguiu ainda estabelecer relações com a sala de aula, com aquilo que é feito e o planejamento em si. Então, eu me lembro no início, nas minhas primeiras experiências na docência, que eu ainda tinha esse olhar, mas se eu colocar aqui alguns tópicos, eu não preciso colocar ali tudo no planejamento, organizar os objetivos, o conteúdo, a metodologia. Eu já sei na minha cabeça o que precisa ser feito. E é possível mesmo que o professor já saiba, mas o fato de registrar, ele respalda a nossa prática. Nós temos ali um documento, um registro sobre as atividades que foram realizadas naquele dia. Se você receber algum questionamento de um familiar, da direção da escola, do núcleo, você tem uma documentação que traz registros daquilo que foi feito. Olha que legal. E o melhor, você pode depois ver se aquilo que você planejou
funcionou na realidade? Será que não ficou muito estranho? Será que eu fiz um plano de aula muito longo, chegou na metade da aula, eu vi que aquele plano de aula não seria perfeito para aquela situação. Aí entra a flexibilidade do plano de aula. Então, nós, diante de uma situação identificada, haverá uma modificação. Então, às vezes, um plano de aula, você imaginou que demoraria uma aula só, mas talvez você vai demorar 2 aulas para desenvolver aquele plano de aula. E com a experiência, a tendência é que você comece a ter um olhar, então, específico para o tempo que você vai gastar para fazer tal atividade. Então, veja, o plano de aula ele é fundamental para a prática pedagógica. Ele nos ajuda a refletir, a pensar nas estratégias e também a registrar todo esse percurso educacional. Vamos falar de mediação. O que exatamente nós temos em mente quando falamos de mediação no processo educacional? Quais assuntos, quais palavras estão relacionadas à questão em si? Então, acompanhe. De acordo com Hoffman, mediação é aproximação. Eu gosto muito dessa citação. Mediação é aproximação, é diálogo, acompanhamento do jeito de ser e de aprender de cada educando. Eu posso dizer que o professor que faz uma mediação, ele deseja fazer uma intervenção sobre uma dada realidade, ele deseja estabelecer um relacionamento, visto que o diálogo é fundamental neste processo, ele quer fazer um acompanhamento de fato, buscando a aprendizagem, mesmo que cada aluno tenha suas especificidades, dando-lhe a mão com rigor e afeto, ora mais rigor, ora mais afeto, para ajudá-lo a prosseguir sempre, tendo ele a opção de escolha de rumos em sua trajetória de conhecimento, em sua trajetória de saber. Então, quando o professor realiza a mediação, ele tenta, então, ajudar aquele aluno, aquela turma. E também faz parte da mediação saber quando falar e quando calar, por exemplo. Saber que em alguns momentos as perguntas que eu vou fazer são muito mais importantes do que trazer as respostas de mão beijada para os alunos. Porque as perguntas que eu faço, as mediações que eu faço, os exemplos que eu trago, tentando estabelecer uma relação entre a realidade do aluno e a temática estudada. Então, veja, o professor tenta aproximar essas duas questões. O aluno com suas vivências, com sua realidade, a temática estudada, os conteúdos em si, como eu posso aproximar. Por isso que essa mediação ela é fundamental. A mediação ela tenta aproximar, unir, para que haja de fato uma aprendizagem. E uma aprendizagem que seja significativa, que não seja apenas memorizada. No quadro, acompanhe a próxima citação que diz: Bittencourt pontua que os materiais didáticos, então, se constituem como instrumentos de trabalho do educador e do educando, considerados como suportes essenciais no processo de mediação entre o ensino e a aprendizagem. Então, quando nós analisamos o contexto educacional, a palavra processo, ela aparece com muita frequência.
Por quê? Porque nós já temos aquela compreensão que as aprendizagens, elas não vão acontecer de uma hora para outra. Não está relacionado àquela memorização mecânica, sem reflexão. Não, nós queremos uma aprendizagem significativa, onde eu apresento um tema, o aluno compartilha qual é o conhecimento que ele tem sobre aquela temática, outro aluno vai discordar com o exemplo citado e aí vai fazer uma pergunta e a pergunta que o colega faz, a informação que ele concordou ou não concordou, o outro aluno ouviu e assim o conhecimento vai sendo constituído. Então, sempre falaremos de processo, considerando a vivência anterior, o conhecimento anterior e as possibilidades, então, existentes no processo educacional. Por isso é que a imagem do professor mediador é justamente esse professor que quer mostrar para o aluno que ele é capaz. Olha, uma questão bem vinculada aí ao público-alvo da educação de jovens e adultos, que por motivos variados iniciou tarde seus estudos ou não teve a oportunidade de dar continuidade, até iniciou seus estudos, mas por motivos variados teve que, não conseguiu concluir, teve que se afastar do ambiente escolar. Então, são várias as reflexões que o professor